aqueles que um dia estiveram de pé e caíram, se eles não blasfemaram contra o Espírito Santo, vão acordar. E vou ensinar como é que o homem de Deus blasfema contra o Espírito Santo. Um homem que estava de pé, um homem que estava a buscar na sua meninice, queria Deus, e se apercebeu que ele poderia trazer avamento e orou. Infernaram ele e deixaram cair. Se ele fazer pacto com as trevas, esse blasfemou contra o Espírito Santo. Não estou a falar aqueles que a sua natureza é mesmo pecaminosa. A esses aqui pode fazer pacto com o diabo, ainda não blasfemaram contra o Espírito Santo, porque eles continuam desde o princípio que eles são ateus, nunca houve verdade neles. Esses também podem acordar. Mas aqueles que já estiveram de pé, e eles foram fazer aliança com Satanás, esses ofenderam o Espírito Santo. Mas aqueles que estiveram de pé, e estão na miséria, e foram frustrados, desanimados, muitos deles abandonaram os altares e foram trabalhar, mas estão em pecado, quando vier o avivamento, vão ressuscitar. E o avivamento tem 3 fases. Você vai encontrar isso na parábola da semente de Jesus. E ele disse que um deu 30, o outro deu 60 e outro deu 100. Que é isso que Paulo também fala. Uma é a glória das estrelas, e outra é a glória da lua, e outra é a glória do sol. As 3 glórias. Na primeira glória, ninguém ressuscita. Ninguém. Na segunda glória, alguns, como esses aqui que pecaram, vão ressuscitar. Mas os que têm pacto com o diabo só vão ressuscitar na última glória. E o diabo, sabendo que o avivamento traz ressurreição dos homens caídos, desviados, ateus ou então apóstatas, por isso vai os matar antes de alcançar lá. Você sabia disso? Antes de chegar lá, o diabo vai começar a matar. Claro, há uns que o próprio Deus vai defender, mesmo estando caído, mesmo tendo pacto, tenta lhe matar, escapa. Até ele já vai saber, não, esse aqui tem uma vocação da parte do Senhor. Mas a maioria vai morrer. O diabo já sabe, ele já tem os limites, ele sabe. Bom, quando o reino de Deus se manifestar até esse nível, até essa medida, é perigoso. Eles vão acordar, então começa a matar. É isso que vai acontecer. Mas aqueles que se esforçarem, mesmo não alcançando esse nível tão grande, se esforçarem, pois está escrito, socorri um que se esforçou. Esforçai-vos e ele vai vos fortalecer. Mas a maioria vão perecer. Esses que estão a pregar as bolotas dos porcos, os apóstolos, muitos deles vão ser assassinados para que não ressuscitarem. Porque o avivamento é libertação. Deixa eu vos falar o que é o avivamento. Lembra-se dos hebreus. Os hebreus ficaram 430 anos na escravidão de Faraó. Essa escravidão era política e também do pecado. Porque eles praticavam tudo que o Egito praticava. Adoravam Deus Nilo, adoravam os deuses, só tinham informação. Pai Abraão, pai Isaac, só tinham a informação que Deus os visitaria, mas continuavam nas mesmas práticas. Agora, Moisés ficou 40 anos sendo preparado por Deus, e quando ele veio, teve que lutar com os poderes das trevas. As 10 pragas que aconteceram no Egito, hoje representa os 10 níveis espirituais, das batalhas espirituais, das guerras espirituais, ou então dimensões espirituais para libertar a igreja, os filhos de Deus. E Paulo já falou dessa libertação, que a criação está gemendo com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus estão no pecado, estão sobre, falou Paulo, e no Espírito, sobre a escravidão, sobre a servidão do pecado. Não por culpa dele, mas por culpa daquele a quem a sujeitou. Através de Adão, que entregou o reino a Satanás, veio o segundo Adão, recuperou o reino, mas a igreja negligenciou e outra vez o diabo marcou golo. A igreja, sabe onde está o reino de Deus? Chama no quê? Deixa eu te falar o mistério. Igreja católica é onde está maniatado o reino. Tudo que acontecer, quer Lutero e outros movimentos, não é reino. É somente graça, graça por graça, para dar lugar ao reino. E quando o reino está preso, tem que ser recuperado. Porque Jesus disse, ninguém vai entrar na casa do valente para repartir os seus bens, se primeiro não maniatar o valente. Ouviu?
Glória a Deus, como dizem os povos da minha terra. Então, o avivamento é libertação. Hoje, talvez não é libertação política, porque Jesus disse, aquele que comete pecado é servo do pecado, e seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escravo não vai permanecer em casa, mas somente o filho vai permanecer. E para se tornar filho de Deus, tem que ser. Por isso você vê igrejas atoladas no pecado, os crentes continuam no pecado, pastores em pecado. Esse pastor que faz sexo com a filha, com a serva, ou então com o membro da igreja, o que ele vai ensinar no altar? Esse pastor que namora, esse pastor que faz feitiço, vai trazer vida no altar. Um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Jesus disse, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, vai ser cortada para ser lançada no fogo. E o machado está posto à raiz das árvores. Árvores infrutíferas têm que ser cortadas. Então libertação do pecado é o avivamento. E o povo que estava em trevas começou a ver luz, e os que habitavam em região da sombra da morte também resplandeceu a luz. E o mesmo Jesus, quando ele veio libertar o povo do pecado, e a palavra de Deus se cumpriu nele, dizendo assim, o Espírito do Senhor Jeová sobre mim, ele me ungiu para libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros de Sião. Viu? Liberdade. E os israelitas pensaram que Jesus veio para lhes dar liberdade política, e por isso queriam colocar Jesus como rei e expulsar Herodes e Pilato. Mas Jesus disse, vocês não sabem de que reino vocês são, de que espírito. Você está pensando que eu vim para reinar? O meu reino é desse mundo. Mas Jesus veio para libertar as pessoas do pecado, e o homem, quando é liberto do pecado, se torna filho de Deus, e o filho de Deus andará em santidade e no temor, e o filho de Deus caminhará para o céu. O mundo não era digno para eles, mas essa igreja atolada no conformismo, sim, uma igreja fria, uma igreja materialista, uma igreja que inverteu tudo. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eles disseram, busquem primeiro as outras coisas, e o reino dos céus e a sua justiça será acrescentada. Deus não acrescenta o seu reino, Deus acrescenta as outras coisas quando o homem achar o reino. E Jesus disse, o reino desde o dia de João Batista só se é alcançado pelo esforço, pela violência. Tem que impor, é guerra, é cruz. Oh, sim, tem que amar a cruz. A cruz, tem que carregar a cruz. E assim você vai abalar os poderes das trevas. Os demônios não temem título, não temem gravata, não temem nome, não temem curso, não temem palavra, letra. Não temem isso. Eles não temem isso. Eles temem a cruz. Cruz significa o homem que vive o evangelho. O homem que ama o Senhor. O homem que renunciou ao mundo. O homem que aborreceu a sua vida. O homem de oração e jejum. Esse impõe respeito na terra, impõe respeito no céu, os anjos respeitarão ele, coloca medo na terra, medo no inferno. Porque quando os demônios vêm da terra para atacar a igreja, os crentes, eles recebem a ordem. Cuidado, não toque no homem que carrega a cruz, senão você vai explodir. Mas você está cheio de letras, com a igreja grande, cheia, vão te dar corona. Por isso você vê, coronavírus veio provar a igreja no mundo, Cianuque. Corona, qual é o pastor que está a pregar contra o corona? Qual é? Eu quero ouvir alguém dizer, corona, aqui é expulso, corona, todo mundo está em silêncio, estão a pregar todo com máscara, tem que guardar as medidas, tem que lavar as mãos. Não estou dizendo que o povo não pode fazer isso, mas pastores estão com medo da palavra corona. Corona, se você não sabia, Cianuque, é o desafio entre a verdade e a mentira. Os mentirosos vão apanhar corona, mas os verdadeiros vão prevalecer. Corona é como a vara de Moisés e a vara dos falsos profetas, dos magos do Egito. Uma coisa aconteceu, as varas dos magos foram engolidas, aleluia. A serpente, glória a Jesus, que veio das varas dos magos desapareceu, e a vara de Moisés prevaleceu. Coronavírus é um desafio entre os magos e Moisés. A Bíblia diz que na 8ª praga os magos já não se aproximavam de Moisés. Moisés era grande no Egito e era destemido. Somente Faraó continuava a lhe resistir. Mas na 9ª praga, Faraó prometeu matar Moisés, e Moisés disse, nunca mais você vai ver o meu rosto. Bem falaste, nunca mais. E desde aquele dia Deus começou a matar, e a 10ª praga veio a morte dos primogênitos. Porque quando você ameaça um homem de Deus, Deus começa a matar. É só ameaçar. Faraó ameaçou e Deus matou. Glória a Deus. É incrível. O povo sabe o que está dizendo, não, mas não é esse o meu amigo que eu conheci. Então quando eu fui no deserto, as pessoas começaram a criticar, mas esse homem, uns disseram que eu fugi à miséria, que eu não sei o quê, que eu estava maluco, e eu estava levando, você sabe a história, uma menina vindo de Portugal, ai, coitado da menina, sim, tem que pagar o preço, pastor, olha o que diz o Senhor através do profeta Isaías, eles estão de atalaia, mas estende as mesas e as camas, sim, são cães gulosos, não podem ladrar, amam tosquenejar, amam
nas camas, o atalaia tem que jejuar, o atalaia tem que ficar acordado para vigiar em oração. O atalaia, quanto tempo os ministros de Angola oram para trazer avamento? 10 minutos? Não é suficiente. Tem que orar como Jonathan Eduardo, 12 horas de joelho, 24 horas, 3 dias, 4 dias, 7 dias, 1 semana, 14 dias, 30 dias. De joelho, chorando como Raquel chorava em Ramá. Em Ramá só ouviu uma voz, lamentação e choro. É Raquel que está chorando pelos seus filhos. Não aceitou ser consolada. Sabe por quê? Porque os seus filhos não existiam, mas esses estão consolados com as bolotas dos porcos. Sim, esses são como Isaú, que negociaram a sua primogenitura com o prato de lentilha. Não, você tem que chorar como Raquel, tem que gemer, tem, como diz o brasileiro, tem que pagar a camisola para você poder ajudar o povo. E o mesmo Jesus disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário foge, o mercenário vê vir o lobo e foge, porque não tem interesse pelas ovelhas, só tem interesse pelas carnes que a ovelha oferece. As mulheres bonitas para serem violadas, as moças para serem violadas, os que têm dinheiro para trazer o dinheiro para eles com propósito mentiroso. Sim, eles são brasas apagadas, são espinhos. Todos aqueles que quiserem lhes tocar têm que se armar com uma haste, como diz a Bíblia. Mas o homem, aleluia, que busca o Senhor, vai se cumprir a palavra do Senhor que diz assim: e eu faço dos meus anjos ventos e dos meus ministros labaredas de fogo. Labareda de fogo. Onde está o fogo na terra? Onde está o fogo? O diabo tem que fugir, o fogo e a glória de Deus. Mas os ministros estão apagados, cheios de conhecimento, cheios de letra, mas eles não, aleluia, dobram o joelho para pagar o preço. A igreja do século 20, aleluia, então 19 para trás, eram homens de oração. Glória a Jesus. Mas essa igreja do século 20 que foi adulterada pelos americanos com a mensagem da prosperidade e o coaching endemoniado com o espírito da aviação africana, vieram trazer problema para o povo. O povo foi buscar solução e eles lhes entregaram ainda cargas pesadas, como faziam os escribas. Vocês entregam cargas pesadas ao povo e vocês mesmo nem com um dedo conseguem mover. O pastor da Universal, quando está no altar, diz que ele tem fé, tem que dar a sua casa, sai como altar, continua na igreja, não consegue dar nem uma bicicleta, mas ele pede ao outro, tem que dar, não tem fé. Ele saiu, está lá na igreja, já não faz isso. Hipócrita,